Há dias em que o mundo parece pesar toneladas, em que o simples ato de respirar já exige coragem, em que você sente que tudo o que faz simplesmente não é o bastante. Mas o que talvez você não saiba é que, nesse exato momento, enquanto você pensa em desistir, o seu cérebro está tentando te salvar. Sim, o seu corpo, a sua mente, o seu sistema nervoso. Todos eles entram em estado de defesa, não para te derrotar, mas para te proteger. Hoje, nós vamos mergulhar nas profundezas da mente humana para entender o que o cérebro faz quando você sente que vai desistir. E talvez, no final deste vídeo, você perceba que essa sensação de fim pode ser, na verdade, o início de um novo capítulo da sua história. E antes de continuarmos, me conta nos comentários: qual foi o momento mais difícil em que você quase desistiu, mas algo dentro de você te fez continuar? Seu relato pode ajudar alguém que está vivendo isso agora. Tudo começa no córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por planejar, decidir e manter o foco. É ele quem traça metas, organiza o amanhã e sustenta a disciplina. Mas quando você enfrenta frustração contínua, falta de resultados ou pressão emocional intensa, essa região entra em colapso. As sinapses se esgotam. A energia elétrica que mantém sua atenção começa a falhar. Nesse momento, o cérebro emite o primeiro sinal de alerta. Pare, você está gastando energia demais. E é aqui que nasce o primeiro pensamento de desistência. Não é falta de força de vontade, é autodefesa biológica. Logo depois, entra em cena a amígdala cerebral, uma estrutura do sistema límbico que atua como o alarme do medo. Sempre que você sente ameaça, física ou emocional, ela dispara hormônios do estresse como adrenalina e cortisol. Seu coração acelera. O corpo entra em alerta e a mente começa a imaginar o pior cenário possível. Essa reação era essencial na pré-história. Fugir de predadores, sobreviver à dor. Mas hoje, o perigo raramente é físico. É interno, é psicológico. A amígdala, sem entender a diferença, reage igual. Ela acredita que fracassar, ser rejeitado ou falhar é uma ameaça à sobrevivência. E o cérebro, tentando evitar essa dor, te empurra para a desistência. A dopamina é a molécula da motivação. Ela não surge quando você vence, mas quando acredita que vale a pena tentar. Por isso, quando você insiste, luta e não vê resultado, o cérebro reduz a liberação de dopamina. O prazer em continuar se esvai. O esforço deixa de ser gratificante. Tudo começa a parecer sem sentido. E o corpo interpreta isso como um comando. Não há mais recompensa. Pare. Mas o que a neurociência mostra é que esse é o momento crítico da virada. Se você resistir por tempo suficiente, novos circuitos dopaminérgicos começam a se formar, recompensando a persistência. Se essa parte fez sentido para você, deixe o like. Não por mim, mas para que o algoritmo leve essa mensagem a alguém que talvez esteja a um passo de desistir hoje. Nosso cérebro é uma máquina de eficiência. Mesmo em repouso, consome 20% de toda a energia do corpo. Por isso, ele constantemente tenta gastar menos. Quando detecta que um esforço não gera retorno, ele reduz o fluxo de energia para as regiões responsáveis pela motivação. É o que chamamos de modo de economia cognitiva. Você sente desânimo, mas, na verdade, o cérebro está te protegendo contra o esgotamento total. Desistir biologicamente é uma tentativa de sobrevivência, e reconhecer isso é o primeiro passo para ressignificar a pausa. O hipocampo é o arquivo da sua história emocional. Ele registra cada falha, cada dor, cada tentativa frustrada. Quando algo semelhante se repete, ele ativa a amígdala, e o medo retorna antes mesmo de você perceber. Esse é o mecanismo da autossabotagem. Você não pensa, não vou conseguir. O cérebro decide isso antes da consciência chegar. Mas existe um detalhe fascinante. A mesma estrutura que registra o trauma também é capaz de reprogramar a lembrança. Com novos significados, novas experiências e novas interpretações, o cérebro reescreve suas associações. O que antes era medo pode se tornar aprendizado. Quando o desejo de continuar luta contra o impulso de parar, o cérebro se divide. O córtex pré-frontal quer avançar. O sistema límbico quer fugir. Essa batalha cria a sensação de caos mental, onde cada pensamento parece um peso, mas não é um defeito. É o cérebro tentando equilibrar sobrevivência e propósito. A boa notícia? Essa luta interna é treinável. Quanto mais vezes você enfrenta o desconforto, mais o cérebro aprende que o medo não é morte, é passagem. Muitas vezes, desistir temporariamente é o que permite continuar verdadeiramente. Durante o descanso, o cérebro ativa a rede de modo padrão, responsável por integrar memórias, emoções e ideias. É ali que ocorre a reorganização cognitiva, quando o que parecia fracasso se transforma em aprendizado. Por isso, pausar não é fraqueza.
É uma forma de permitir que o cérebro reconstrua o sentido da jornada. Quando você decide tentar de novo, mesmo cansado, o cérebro libera pequenas doses de dopamina e serotonina. Elas não vêm da vitória, mas da decisão de continuar. Esse é o início da resiliência neural, um processo que fortalece circuitos cerebrais ligados à superação. Cada vez que você ultrapassa o limite da dor, o cérebro grava: "Eu sobrevivi". E isso muda tudo, chamada sutil. Se essa frase tocou algo em você, escreva nos comentários: "Eu sobrevivi". Essa frase vai te lembrar e lembrar a outros que a mente é mais forte do que parece. Quando há propósito, o sofrimento muda de forma. O córtex cingulado anterior regula a dor emocional ao perceber que o esforço serve a algo maior. Foi isso que Viktor Frankl observou. Os que tinham um porquê suportavam qualquer como. Neuroquimicamente, o propósito aumenta o limiar de dor. O corpo ainda sente, mas a mente suporta. A dopamina e a serotonina trabalham em sinergia. E o cérebro volta a acreditar que vale a pena seguir. Quando a mente reencontra o controle, o corpo muda sua fisiologia. Batimentos reduzem, a respiração desacelera, o cortisol cai. O cérebro envia um novo comando: "Estamos seguros agora". E é nesse instante que você volta a sentir clareza. Não porque tudo melhorou, mas porque você voltou a comandar seu sistema nervoso. Cada vez que você persiste, o cérebro cria novas sinapses. Essas conexões se tornam memórias de resistência. E com o tempo, você se torna emocionalmente antifrágil. Alguém que não apenas sobrevive à dor, mas cresce através dela. Há um momento em que continuar se torna autodestrutivo. E o cérebro sabe disso. Ele ativa o mecanismo de reorientação adaptativa, redirecionando energia para o que realmente importa. Desistir, às vezes, é um ato de inteligência biológica. A sabedoria está em discernir entre o "não aguento mais" e o "não preciso mais". O cérebro é uma máquina de sobrevivência, mas também é a sede da esperança. Quando você sente que vai desistir, não é o fim, é o pedido da sua mente para que você encontre um novo motivo para continuar. Lembre-se, você não é fraco por sentir cansaço. Você é humano, e é exatamente essa humanidade que permite que o cérebro se refaça, se cure e siga. Persistir é biológico, superar é evolutivo. E desistir, às vezes, é apenas o cérebro pedindo um novo recomeço. Se essa mensagem te ajudou a enxergar o que acontece dentro de você, inscreva-se, porque aqui cada vídeo é um convite para entender o corpo, a mente e a alma de um jeito que talvez ninguém nunca te explicou.